Você já parou para pensar no que acontece quando o homem decide desafiar os limites do próprio céu? Quando a busca por poder, glória e independência de Deus se torna mais forte do que a obediência e a humildade? Essa não é apenas uma reflexão sobre ambição humana, é uma história real, registrada na Bíblia e que ecoa até hoje em cada construção que fazemos com base no orgulho. A Torre de Babel não é apenas um episódio antigo, ela é um espelho da nossa própria geração. Após o dilúvio, quando Noé e sua família recomeçaram a humanidade, havia um chamado divino muito claro: espalhar-se pela terra, multiplicar-se e encher o mundo. Mas o coração humano, sempre inclinado a seguir seus próprios caminhos, decidiu fazer exatamente o oposto. Em vez de dispersar, as pessoas se uniram em um só lugar. Em vez de obedecer à voz de Deus, escolheram se levantar contra ela. E foi ali, em uma planície chamada Sinar, que nasceu o projeto mais ousado da humanidade até aquele momento: erguer uma torre que chegasse aos céus. Imagine a cena: multidões trabalhando lado a lado, tijolos sendo moldados, piche sendo usado. Como argamassa, homens e mulheres motivados por um mesmo discurso: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus. Assim teremos um nome e não seremos espalhados pela face da terra. Essa frase carrega em si uma chave espiritual. Não era apenas sobre uma construção física, era sobre identidade, sobre controle, sobre um coração que rejeitava depender de Deus e queria criar seu próprio caminho de glória. E aqui está a primeira grande quebra de expectativa. O que parecia apenas um projeto de união era, na verdade, um grito de independência. Aquela torre não era apenas um edifício, era uma declaração silenciosa de rebelião. Uma tentativa de transformar o céu em algo conquistável pelas mãos humanas. Mas será que o céu pode ser alcançado com tijolos? Será que a eternidade pode ser construída com piche? A Torre de Babel nos mostra que o homem pode até tentar, mas todo projeto erguido no orgulho acaba ruindo. O mais impressionante é como esse episódio revela a fragilidade do coração humano. Eles queriam segurança, mas a buscaram no lugar errado. Queriam grandeza, mas pelo caminho da soberba. Queriam permanecer unidos, mas em um propósito de vaidade. E é nesse ponto que a narrativa bíblica toca fundo em cada um de nós. Quantas vezes também não construímos nossas próprias torres de Babel? Quantas vezes buscamos reconhecimento, aplausos, estabilidade, mas sem incluir Deus na base do que estamos levantando? O que torna essa história ainda mais impactante é a reação de Deus. Ele olha para aquele projeto humano, para aquela cidade em construção e diz: eles são um só povo e falam uma só língua, e isso é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que intentarem lhes será impossível. Repare, Deus reconhece a força da união humana, mas também vê o perigo de um coração afastado dele. A resposta divina não foi um raio destruindo a torre, mas algo muito mais profundo: a confusão das línguas. De repente, a comunicação que unia passou a dividir. O que antes era clareza se tornou ruído. O que antes era unidade se transformou em dispersão. E essa é uma das lições mais poderosas de Babel. Quando o homem tenta construir sem Deus, até aquilo que parece sólido se desmorona pela própria confusão interna. A torre que deveria chegar ao céu nunca passou de um monumento inacabado, símbolo eterno da limitação humana diante do Criador. Agora, antes de seguirmos adiante, eu quero que você reflita comigo. Qual é a sua Torre de Babel? Onde você tem buscado construir sua segurança longe de Deus? Essa história não está nas páginas da Bíblia apenas para contar o passado, mas para revelar o presente. E no próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo
para entender como Babel não foi apenas uma torre física, mas uma metáfora espiritual que continua viva até hoje. Depois do dilúvio, a humanidade estava diante de um recomeço. Deus havia preservado Noé e sua família como sinal de que ainda havia esperança para o mundo. Era uma nova chance de viver diferente, de aprender com os erros do passado, de caminhar em humildade diante do Criador. Mas o coração humano não havia mudado. A marca do pecado continuava presente e logo o que deveria ser um recomeço se tornou mais uma tentativa de viver sem Deus. É nesse cenário que nasce a história da Torre de Babel. A Bíblia descreve que os homens migraram do Oriente e encontraram uma vasta planície na terra de Sinar. Ali, decidiram se estabelecer e erguer uma cidade. Até aqui, tudo parecia normal. Construir uma cidade em si não era o problema. O ponto crucial estava na motivação. Eles não queriam apenas organizar a vida em comunidade, mas levantar um monumento à própria glória. As palavras registradas em Gênesis são fortes e reveladoras. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. Assim faremos um nome para nós e não seremos espalhados pela face de toda a terra. Perceba o detalhe. Não era sobre adoração, não era sobre buscar a presença de Deus, era sobre fazer um nome para nós. Essa frase ecoa como um grito de independência espiritual, como se dissessem: não precisamos do Criador, nós mesmos seremos grandes. A torre não era apenas um edifício, era um símbolo de arrogância, uma tentativa de alcançar o céu sem depender de Deus. É como se quisessem tomar pelas próprias mãos aquilo que só pode ser dado pela graça. Agora, pense comigo. Quantas vezes ainda hoje o ser humano repete o mesmo movimento? Quantas vezes construímos nossas próprias torres de orgulho, de poder, de autossuficiência, acreditando que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus? A Torre de Babel é um retrato vivo de como o coração humano prefere buscar reconhecimento em vez de rendição, fama em vez de fé, glória própria em vez da glória divina. E há ainda outro detalhe importante. Deus havia ordenado a Noé e seus descendentes que se espalhassem pela terra, que povoassem o mundo, que cumprissem a missão de frutificar e multiplicar. Mas o povo de Babel decide exatamente o contrário. Não seremos espalhados pela face de toda a terra. Ou seja, não apenas rejeitam a presença de Deus, mas também desobedecem diretamente ao seu propósito. Querem permanecer juntos, centralizados, unidos não pela fé, mas pelo orgulho. Esse é o paradoxo de Babel. Uma aparente unidade, mas sem Deus. Uma união de vozes, mas contra o Criador. Um projeto coletivo, mas com uma motivação individualista. Era como se o coração humano dissesse: nós podemos construir o nosso próprio caminho para o céu sem depender do favor divino. Se você parar para pensar, isso continua acontecendo todos os dias. A tecnologia, as conquistas, os avanços. Nada disso é ruim em si mesmo, mas quando a motivação é substituir Deus, tudo se torna vazio. A Torre de Babel não é apenas uma história antiga, é uma metáfora das nossas próprias torres modernas, sejam elas erguidas com tijolos e piche ou com desejos e ambições que colocamos acima da vontade do Senhor. E é justamente nesse ponto que precisamos ficar atentos, porque a narrativa vai nos mostrar que, mesmo quando o homem se une em rebeldia, Deus continua soberano. E aquilo que parecia indestrutível diante dos olhos humanos seria transformado em confusão diante da sabedoria divina. Depois do dilúvio, a humanidade estava diante de um recomeço. Deus havia preservado Noé e sua família como um sinal poderoso de que a destruição não seria a palavra final.
Era uma nova oportunidade, um novo ciclo, um mundo lavado pelas águas, uma chance de viver em obediência e de recomeçar do zero. Mas se por um lado a terra havia sido purificada, por outro, o coração humano ainda carregava a mesma marca, o pecado. O problema não estava apenas naquilo que estava fora, mas naquilo que já estava enraizado dentro. E é justamente aqui que entra a história de Babel, um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia, que revela de forma clara como o homem insiste em buscar a sua própria glória. A narrativa nos leva até a região de Sinar, uma vasta planície onde os descendentes de Noé decidiram se estabelecer. O texto de Gênesis nos mostra que eles tinham um objetivo claro: construir uma cidade. Até aí, tudo bem. Organizar um espaço, estabelecer moradias, criar uma sociedade. Nada disso era pecado. O problema não estava na cidade em si, mas na motivação que movia aqueles homens. Eles não queriam apenas construir casas ou garantir segurança para suas famílias. O projeto ia além. Eles queriam erguer uma torre, não qualquer torre, mas uma cujo topo chegasse até os céus. E mais do que isso, eles queriam fazer um nome para si mesmos, para que não fossem espalhados pela face da terra. Perceba o contraste. O propósito de Deus, dado a Noé e seus descendentes, era exatamente o oposto: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O plano do Criador era que a humanidade se espalhasse, povoasse cada canto, revelasse sua glória por meio da vida e da diversidade. Mas o povo de Babel decide se unir, não para obedecer, mas para resistir. Eles dizem: não seremos espalhados. É uma rebeldia clara, uma escolha consciente de seguir na direção contrária à vontade de Deus. Aqui há algo profundo. A unidade deles não era baseada na fé, mas no orgulho. Eles estavam unidos em torno de um objetivo humano, não em torno do propósito divino. Isso nos mostra uma lição poderosa. Nem toda união é boa, nem toda coletividade agrada a Deus. Podemos estar juntos em torno de causas que parecem grandiosas, mas se o centro for o ego humano e não o Criador, no final, tudo será vazio. A Torre de Babel é exatamente isso, um monumento à vaidade. Agora pense comigo, quantas vezes o ser humano ainda hoje repete esse mesmo movimento? Construímos torres modernas que não são feitas de tijolos queimados, mas de conquistas, status, fama e autossuficiência. Queremos ser reconhecidos, queremos fazer um nome para nós, queremos mostrar que conseguimos chegar ao topo sozinhos, e muitas vezes fazemos isso ignorando ou rejeitando a vontade de Deus. É por isso que essa história, embora antiga, continua tão atual. Babel não é apenas um lugar geográfico do passado. É uma realidade espiritual que se manifesta em cada coração que escolhe o orgulho em vez da dependência do Senhor. E repare em outro detalhe. Eles queriam alcançar o céu por conta própria. Isso revela a essência do problema humano. Buscar o divino sem passar pelo caminho da fé. Era como se dissessem: não precisamos de Deus. Nós mesmos podemos tocar o céu. Essa tentativa de chegar ao alto, sem a ajuda do Criador, é o retrato da arrogância humana em sua forma mais pura. O desejo de controlar o próprio destino, de conquistar o impossível sem precisar se submeter. Mas a grande ironia é que, por mais que tentassem, nunca chegariam lá. A torre podia ser alta aos olhos deles, mas diante da grandeza de Deus, ela não passava de uma pilha de tijolos insignificantes. Esse é o paradoxo de Babel. Aos olhos humanos, uma obra gigantesca. Aos olhos de Deus, nada. Aos olhos humanos, um projeto revolucionário. Aos olhos do Criador, um ato de rebelião. Essa diferença de perspectiva é fundamental.
porque nos lembra de que o que parece grande para nós pode ser pequeno demais para Deus. E o que parece impossível para o homem pode ser feito pelo Senhor com apenas uma palavra. Agora, imagine a cena. Multidões reunidas, homens moldando tijolos de barro, queimando-os para dar firmeza, preparando betume para usar como argamassa. Era uma obra que exigia esforço coletivo, dedicação, planejamento. Havia entusiasmo, havia movimento, havia propósito. Mas tudo estava enraizado na motivação errada. Eles não estavam adorando a Deus, estavam adorando a si mesmos. A torre que deveria apontar para o céu era, na verdade, um espelho erguido para refletir o orgulho humano, e não é exatamente assim que acontece hoje. Quantos projetos, empresas, carreiras, até mesmo ministérios podem ser construídos sobre o mesmo fundamento de Babel? O desejo de grandeza pessoal, a busca por reconhecimento, a tentativa de provar que somos autossuficientes. O problema não está em construir, mas em construir para si mesmo, sem considerar o Criador. Esse trecho da narrativa é um alerta. O coração humano tem sede de glória, mas muitas vezes busca a glória errada. Em vez de refletir a glória de Deus, tentamos criar nossa própria luz. Em vez de aceitar os limites que nos lembram da nossa dependência, tentamos ultrapassá-los como se fôssemos deuses. Essa é a essência da Torre de Babel, um monumento de tijolos que se transforma em símbolo eterno da arrogância humana. Mas há um detalhe fascinante nessa parte da história que prepara o terreno para o que vem a seguir: a aparente indestrutibilidade. Aos olhos daqueles homens, nada poderia detê-los. Eles estavam unidos, falavam a mesma língua, compartilhavam o mesmo objetivo. Parecia que ninguém poderia parar o avanço daquela obra, e é exatamente nesse ponto que Deus entra em cena, mostrando que nenhuma torre, nenhum projeto humano, por maior que seja, pode se sustentar quando se levanta contra o Criador. O que parecia inabalável para os homens de Babel durou pouco diante dos olhos do Criador. Eles acreditavam que sua unidade, sua organização e sua torre os tornariam invencíveis. Mas o texto bíblico nos mostra algo surpreendente. Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Essa frase é carregada de ironia divina. O Senhor, que é infinito e soberano, não precisava descer para ver nada. Ele já conhecia cada detalhe, cada intenção do coração humano. Mas a narrativa usa essa linguagem para nos mostrar o contraste. O que para os homens parecia grandioso, para Deus era tão pequeno que precisou ser visto de perto. É como se a Bíblia estivesse rindo da arrogância humana. A torre que deveria alcançar os céus não passava de um brinquedo de barro diante da imensidão do Criador. Essa imagem já nos revela a primeira grande lição dessa parte da história. Nenhuma obra do homem, por maior que pareça, pode se comparar à grandeza de Deus. A pretensão humana de querer ser igual ao Altíssimo sempre se revela ridícula, quando colocada lado a lado com sua majestade. Mas o que Deus viu ao descer não foi apenas uma construção física. Ele viu a motivação por trás da obra. Viu que a unidade deles estava fundamentada no orgulho e que esse projeto, se continuasse, abriria caminho para pecados ainda maiores. A rebeldia de Babel não estava em erguer tijolos, mas em desafiar diretamente a ordem divina. Eles não queriam se espalhar, não queriam depender do Criador, não queriam viver pela fé, queriam construir um nome para si mesmos, uma glória independente. E aqui está o ponto crucial. Deus sabia que se eles continuassem unidos nesse propósito, nada os impediria de realizar os seus planos. Não porque eram mais fortes do que ele, mas porque o coração humano, quando se une em torno do mal, tem um poder destrutivo inimaginável. O mesmo dom que Deus deu, a capacidade de trabalhar em conjunto, estava sendo usado contra ele.
E por amor à humanidade, o Senhor decide intervir. A decisão divina é simples e ao mesmo tempo genial: confundir as línguas. Até então, todos falavam a mesma linguagem. A comunicação era perfeita, cada palavra compreendida sem esforço, cada ordem transmitida sem ruído. Mas, de repente, algo mudou. Imagine a cena. Um trabalhador pede tijolos e o outro entende pedra. Um líder ordena levantar a parede e o ajudante traz água. A sincronia, que até então era a força deles, se transformou em caos absoluto. A obra parou, não porque os materiais acabaram, não porque as forças humanas se esgotaram, mas porque as palavras deixaram de fazer sentido. Essa confusão de línguas foi a estratégia divina para proteger o homem de si mesmo. Ao dispersar a humanidade, Deus estava, na verdade, cumprindo o seu propósito original: que eles se espalhassem pela terra. O que era resistência virou inevitabilidade. O que era unidade em rebelião virou diversidade sob a vontade do Criador. E perceba como isso é profundo. A língua, que deveria ser instrumento de comunhão, se tornou o limite que revelou a fragilidade humana. Quando o homem tentou usar a comunicação para exaltar a si mesmo, Deus a transformou em barreira. A torre parou de crescer, não porque Deus a derrubou fisicamente, mas porque ele tocou na base daquilo que sustentava o projeto: a palavra. É um detalhe que revela a sabedoria do Senhor. Ele não precisa usar força bruta para frustrar os planos humanos. Basta alterar aquilo que nos mantém unidos. Agora, imagine o clima naquele canteiro de obras. O entusiasmo deu lugar ao desespero. Pessoas gesticulando, tentando explicar, sem conseguir se entender. Discussões, gritos, confusões. Amigos de trabalho que antes partilhavam sonhos, agora se olhavam como estranhos. O caos linguístico se espalhou e, com ele, a obra se desfez. Cada grupo começou a se reunir em torno daqueles que falavam a mesma língua e, pouco a pouco, foram se dispersando pela terra, exatamente como Deus havia ordenado desde o início. Esse episódio revela um contraste marcante. Os homens queriam um nome para si, mas o nome que ficou registrado foi Babel, que significa confusão. A glória que buscavam se transformou em vergonha. O monumento que deveria provar sua grandeza se tornou símbolo eterno de sua derrota. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Toda vez que buscamos construir algo para nós mesmos, sem Deus, no final o resultado é confusão, frustração e vazio. Mas não podemos perder de vista outro detalhe. A confusão das línguas não foi apenas juízo, foi também proteção e preparação, porque a dispersão das nações se tornaria o palco para o cumprimento do plano maior de Deus, a redenção em Cristo. Foi justamente em um mundo dividido por línguas e culturas que o Senhor enviaria seu Filho para reconciliar todas as coisas. E mais tarde, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo faria o inverso de Babel. Homens de diferentes nações ouviriam a mesma mensagem em suas próprias línguas. O que antes foi sinal de divisão se tornaria, em Cristo, símbolo de unidade verdadeira. Olhando para essa parte da narrativa, fica claro que Babel não é apenas uma história sobre uma torre inacabada. É uma lição sobre limites, sobre orgulho, sobre como Deus não permitirá que o homem se perca em seus próprios delírios de grandeza. E, ao mesmo tempo, é uma lembrança de que até mesmo os atos de disciplina divina carregam sementes de esperança. A confusão de Babel apontava para a promessa futura de reconciliação em Jesus. Agora reflita comigo. Quantas vezes na vida já experimentamos algo parecido com Babel? Projetos que pareciam perfeitos, mas de repente viraram confusão. Planos que tinham tudo para dar certo, mas se desfizeram porque Deus não estava no centro. É duro admitir,
Mas muitas vezes, a frustração que sentimos é, na verdade, a mão amorosa de Deus nos protegendo de nós mesmos. E essa é a grande ironia. A torre que pretendia tocar o céu nunca passou do chão da planície. E a humanidade, que queria permanecer unida, acabou espalhada. Mas, mesmo no meio dessa aparente derrota, Deus estava escrevendo a história que culminaria na cruz. Quando a confusão de línguas tomou conta do canteiro de obras da torre, a humanidade percebeu que algo havia mudado de forma irreversível. Aquele projeto grandioso, que antes parecia uma fortaleza contra o esquecimento e um símbolo da independência humana, se desfez diante da incapacidade de comunicação. O que era unidade virou fragmentação, e dessa fragmentação nasceu um dos capítulos mais fascinantes da história da humanidade: a dispersão dos povos e o surgimento das culturas. Imagine, por um instante, a cena. Grupos de trabalhadores largando ferramentas, olhando uns para os outros sem entender uma só palavra. O desespero inicial deu lugar a uma reorganização espontânea. Aqueles que conseguiam se comunicar passaram a se agrupar, separados dos demais. Era como se Deus estivesse desenhando novos limites diante de seus olhos. Pessoas que até o dia anterior partilhavam refeições, histórias e sonhos, agora se viam estrangeiras dentro do mesmo espaço. Babel, que significava unidade, virou o ponto de partida para uma diversidade sem precedentes. A partir dali, cada grupo começou a se afastar. Uns seguiram para o norte, outros para o sul. Alguns atravessaram vales, outros subiram montanhas. Cada passo era motivado pela busca por sobrevivência, mas também pela necessidade de se estabelecer em um lugar onde a comunicação fosse possível e a identidade pudesse florescer. E foi assim que nasceram as nações, os povos, as etnias. O que parecia um castigo imediato, a perda da unidade, se transformou em um processo de expansão global. Esse movimento não foi apenas geográfico, mas também cultural. A linguagem molda a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos. Ao separar as línguas, Deus não apenas interrompeu um projeto humano, mas deu origem a diferentes formas de enxergar a vida. Cada grupo passou a desenvolver suas próprias tradições, músicas, modos de vestir, narrativas e símbolos. O que antes era um único povo, agora se transformava em uma tapeçaria rica e variada de culturas. E aqui surge uma reflexão poderosa. A diversidade humana não foi um acidente da história, mas parte do plano de Deus. O mesmo Senhor que confundiu as línguas em Babel, também as usaria no futuro para que seu evangelho fosse proclamado a todas as nações. Aquilo que parecia fragmentação continha, na verdade, a semente de um propósito maior, o de encher toda a terra com a glória do Criador. Mas não podemos romantizar demais essa dispersão. A narrativa bíblica sugere que ela também trouxe dores. O afastamento geográfico gerou distância emocional. O surgimento de culturas distintas produziu barreiras que se tornariam, mais tarde, fonte de guerras, disputas e preconceitos. A unidade que se perdeu em Babel dificilmente seria recuperada. Por esforços humanos, o mundo ficou marcado por fronteiras, línguas e identidades, muitas vezes em conflito. E isso nos mostra a profundidade da intervenção divina. A humanidade que queria se unir contra Deus acabou dividida, incapaz de voltar ao estado inicial sem a ajuda do próprio Criador. Imagine como deve ter sido para Adão e Eva, se estivessem vivos, testemunhar essa multiplicação de povos. Do pequeno núcleo familiar, a terra agora começava a ser preenchida por descendentes que falavam línguas incompreensíveis, que seguiam costumes estranhos, que se distanciavam cada vez mais. Aquela promessa de encher a terra estava se cumprindo, mas não da forma que muitos talvez esperavam.
não era fruto da obediência, mas da intervenção divina em meio à rebeldia. E aqui está o paradoxo. Mesmo quando o homem age contra Deus, o plano de Deus não falha. Babel foi construída para desafiar o céu, mas acabou se tornando a ferramenta para espalhar a humanidade pela terra, exatamente como o Criador havia ordenado desde o início. Cada grupo que se formou carregava em si a marca de um Deus que guia a história mesmo em meio à confusão. É impossível não pensar nas consequências práticas dessa dispersão. As primeiras aldeias deram origem a povos. As tradições se consolidaram, surgiram os primeiros símbolos de identidade coletiva, roupas diferentes, comidas distintas, ritmos de música, ritos religiosos. A cultura, que é a forma como o ser humano expressa sua visão de mundo, começou a se diversificar em proporções gigantescas. Em pouco tempo, o mundo já não era mais um só povo, mas uma colcha de retalhos de cores vivas e contrastantes. Esse processo, porém, também revela uma tensão que atravessa toda a história: a dificuldade de convivência entre diferentes. O que nasceu como resposta divina se tornou, com o tempo, fonte de conflitos humanos. Porque sem a presença de Deus no centro, a diversidade facilmente se transforma em motivo de divisão. É por isso que mais tarde, na narrativa bíblica, vemos o Senhor chamando um homem específico, Abraão, para ser o pai de uma nação cujo propósito seria abençoar todas as famílias da terra. A dispersão em Babel preparou o cenário para o chamado em Ur, e ambos os eventos fazem parte de um mesmo fio condutor da redenção. E se olharmos para o presente, percebemos que Babel ainda está entre nós. Vivemos em um mundo cheio de idiomas, culturas, tradições e fronteiras. Ao mesmo tempo em que isso é fascinante, também é desafiador. A diversidade pode ser fonte de riqueza, mas também de conflito. E a pergunta que ecoa é: será que algum dia essa humanidade fragmentada voltará a se unir? Será que existe um caminho para restaurar aquilo que Babel quebrou? Essas perguntas nos levam a perceber que a dispersão não foi o fim da história. Foi apenas o início de um novo capítulo. Porque em meio a tantas línguas e povos, Deus já estava preparando um plano para reunir novamente a humanidade. Não em torno de uma torre de orgulho, mas em torno de uma cruz de amor. Quando olhamos para o nome Babel, a primeira impressão que temos é a de um simples registro geográfico, uma marca que identifica o local onde a humanidade tentou construir seu maior feito coletivo. Mas na Bíblia, os nomes nunca são apenas nomes. Eles carregam significados, memórias e mensagens ocultas. E é exatamente aqui que se esconde uma das ironias mais poderosas dessa história. Na língua hebraica, Babel soa como a palavra Balau, que significa confusão ou mistura. É como se o próprio nome da cidade fosse um lembrete eterno do que aconteceu ali. A tentativa humana de alcançar o céu resultou não em unidade, mas em desordem. Aquilo que deveria ser o símbolo da grandeza do homem se transformou em monumento da limitação humana. O que começou como projeto de glória terminou como registro de fracasso. Mas há mais camadas nessa palavra. No mundo antigo, Babel também era o nome usado para se referir à famosa Babilônia, a cidade que, séculos mais tarde, se tornaria sinônimo de arrogância, idolatria e opressão contra o povo de Deus. Ou seja, já naquele momento inicial, a Bíblia estava traçando uma linha que conectava a tentativa de Babel à futura Babilônia. Ambas representavam o espírito humano que se rebela contra o Criador, buscando autonomia, poder e glória próprios. Perceba a ironia, aquilo que os construtores queriam, façamos um nome para nós. Foi exatamente o que perderam. Eles buscavam fama, mas receberam esquecimento. Buscavam identidade coletiva, mas foram espalhados. Buscavam grandeza, mas ficaram marcados pela confusão.
O nome que eles queriam para si mesmos foi substituído pelo nome que Deus lhes deu, e esse nome ecoou como lembrança eterna da sua queda. Essa ironia nos faz refletir sobre um padrão recorrente na história humana. Quantas vezes tentamos erguer nossos próprios nomes, acreditando que podemos definir nosso destino sem Deus? Quantas vezes construímos torres de sucesso, status, riqueza ou poder, apenas para ver essas construções ruírem diante de uma realidade que não controlamos? Babel nos mostra que todo nome construído fora da vontade de Deus inevitavelmente acaba em confusão. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A confusão de línguas em Babel não foi apenas uma punição, foi também uma mensagem. Deus estava comunicando à humanidade, de forma dramática, que a verdadeira unidade não pode ser alcançada por esforço humano, mas apenas pela presença dele. Babel foi o lembrete de que toda tentativa de criar identidade coletiva sem Deus resultaria em desordem. E pense comigo, não é isso que ainda vemos no mundo hoje? O homem cria sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais para tentar unir as pessoas, mas inevitavelmente surgem divisões, conflitos, disputas de poder. A globalização promete uma aldeia global, mas o que encontramos muitas vezes é ainda mais separação, ainda mais desconfiança, ainda mais confusão. Babel continua viva, porque o coração humano continua tentando alcançar o céu sem Deus. Agora, aqui está um detalhe fascinante. Séculos mais tarde, em Atos 2, acontece o Pentecostes. Ali, as línguas são novamente protagonistas de um grande evento, mas desta vez em sentido oposto. Se em Babel Deus confundiu as línguas para espalhar a humanidade, no Pentecostes, ele capacitou os discípulos a falarem diversas línguas para reunir as nações em torno de Cristo. O que era confusão em Babel se tornou compreensão em Jerusalém. O que era dispersão se transformou em unidade. O Espírito Santo foi a resposta divina ao fracasso humano. Essa conexão é poderosa porque mostra que a ironia de Babel não é apenas negativa. Ela aponta para algo maior. Aquele momento de confusão continha em si a promessa de uma futura restauração. Babel nos lembra da incapacidade humana, mas também anuncia a intervenção divina. É como se o nome Babel ecoasse séculos depois para dizer: o homem sozinho cai na confusão, mas com Deus, até as línguas mais diferentes podem se unir em uma só mensagem. E aqui está mais uma camada da ironia. O que parecia uma derrota era, na verdade, uma preparação. A diversidade de línguas que nasceu em Babel seria o cenário perfeito para que o Evangelho se espalhasse a todas as nações. Aquilo que parecia divisão se transformaria em ponte. O que parecia ruína se tornaria base para o plano redentor. Essa mensagem precisa ecoar dentro de nós hoje, porque muitas vezes nos sentimos em meio a confusões pessoais, familiares ou espirituais. Às vezes, olhamos para a nossa vida e tudo parece Babel. Planos interrompidos, sonhos desfeitos, relacionamentos fragmentados. Mas a Bíblia nos mostra que até a confusão pode carregar uma mensagem. Às vezes, Deus permite que nossos projetos sejam interrompidos, não porque Ele queira nos destruir, mas porque Ele deseja redirecionar nossa história. Babel é confusão, mas também é correção. E se você parar para pensar, talvez consiga identificar as suas próprias Babels. Momentos em que você tentou construir algo sozinho, sem ouvir a voz de Deus, e acabou em frustração. Mas assim como na história, até essas frustrações podem ser usadas por Deus para revelar uma lição, para preparar o caminho para algo maior. O nome Babel é um lembrete vivo de que a glória humana sempre termina em ruína quando tenta ocupar o lugar da glória divina.
Mas, ao mesmo tempo, é um lembrete de que Deus continua escrevendo sua história, mesmo em meio à confusão. E é exatamente aqui que precisamos seguir, porque a narrativa de Babel não para no significado do nome. Ela nos conduz a uma reflexão ainda mais profunda. Como essa dispersão e essa confusão moldaram a identidade humana ao longo da história. O que essa experiência deixou como marca na nossa forma de viver em sociedade até hoje. Quando pensamos em Babel, não podemos ignorar a sombra que ela projeta ao longo de toda a Bíblia. Aquela cidade inacabada, marcada pela confusão das línguas, não desaparece da narrativa sagrada. Pelo contrário, ela ressurge, transformada, ampliada, com um novo nome que carrega ecos antigos: Babilônia. Essa conexão não é um detalhe acidental, mas um fio vermelho que percorre as Escrituras, mostrando como a tentativa de Babel se tornou um símbolo eterno da arrogância humana contra Deus. Na antiguidade, Babilônia era a grande potência do Oriente, uma cidade monumental, conhecida por seus jardins suspensos, considerados uma das maravilhas do mundo antigo, e por suas torres zigurates que ecoavam a lembrança da antiga Babel. Seus muros eram tão largos que, segundo registros históricos, carruagens podiam correr lado a lado sobre eles. Babilônia representava mais do que força militar ou avanço cultural. Representava o espírito humano elevado ao extremo, a busca por glória própria, a tentativa de construir um império sem Deus, sustentado por orgulho, idolatria e violência. E é aqui que a conexão fica clara. O mesmo espírito que levou os homens a se unirem em Babel para construir uma torre que tocasse o céu, reaparece séculos depois em Babilônia. É como se aquela semente de rebelião plantada no pós-dilúvio tivesse crescido, florescendo em uma cidade que se tornou símbolo mundial de opressão e idolatria. O que começou como confusão se transformou em império. Repare como a Bíblia faz questão de costurar essa linha. Em Gênesis, Babel é a primeira expressão da arrogância coletiva da humanidade. Em Apocalipse, Babilônia é descrita como a grande meretriz, a mãe das prostituições e abominações da terra, um sistema mundial que desafia abertamente a soberania de Deus. É como se a história tivesse dado uma volta completa. A torre inacabada de Babel encontra sua versão final no Império de Babilônia e, finalmente, na Babilônia espiritual, que o Apocalipse anuncia como destino de juízo. Essa conexão é poderosa, porque nos mostra que Babel não foi apenas um evento isolado, mas o início de um padrão. Toda vez que a humanidade tenta construir um céu sem Deus, toda vez que sistemas, impérios ou culturas se erguem em rebelião, o espírito de Babel está vivo. Babilônia, então, não é apenas um lugar geográfico, é um arquétipo, um retrato do coração humano que insiste em se rebelar contra o Criador. E pense comigo, não é exatamente isso que ainda vemos ao nosso redor? Sistemas que se colocam acima de Deus, governos que transformam poder em opressão, culturas que exaltam o homem e apagam o divino. A mesma Babel que nasceu com tijolos e argamassa hoje se manifesta em ideologias, estruturas sociais e movimentos que dizem: façamos um nome para nós. A torre de tijolos se transformou em torres de aço, mas o espírito é o mesmo. Mas há algo ainda mais fascinante nesse paralelo. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, construiu sua estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela, ele estava revivendo Babel. Era a mesma busca por glória própria, o mesmo desejo de alcançar o céu sem depender de Deus. E mais uma vez, Deus respondeu. Na fornalha ardente, ele mostrou que sua presença é maior que qualquer poder humano. Assim como confundiu as línguas em Babel,
também mostrou em Babilônia que nenhum rei está acima do seu trono. Essa conexão nos ajuda a entender por que Babilônia se tornou o maior símbolo do juízo divino nas Escrituras. Ela é a representação final do que acontece quando o homem insiste em viver como se fosse independente de Deus. E, ao mesmo tempo, é um lembrete de que Deus nunca deixa essa rebelião sem resposta. O que começou com a dispersão em Babel culmina com a queda da Babilônia em Apocalipse, quando Deus mostra que toda a glória humana é passageira diante da eternidade do seu reino. Agora, aqui está uma ironia que não podemos ignorar. Babel nasceu da tentativa de unificação. Os homens queriam permanecer juntos, erguer uma torre e garantir sua própria sobrevivência. Babilônia, por sua vez, se tornou símbolo de divisão, opressão e escravidão. O que começou como promessa de unidade terminou como império de violência. Isso nos mostra como o pecado sempre distorce suas promessas. Ele promete segurança, mas entrega prisão. Promete glória, mas entrega ruína. Promete céu, mas entrega confusão. E talvez você já tenha sentido isso em sua própria vida. Quantas vezes construímos nossas próprias Babéis, acreditando que estamos no controle apenas para perceber que o que nasceu como promessa termina em frustração? Quantas vezes buscamos segurança em coisas passageiras e descobrimos que elas não sustentam? O paralelo entre Babel e Babilônia é também um alerta pessoal. Toda vez que tentamos viver sem Deus, terminamos em confusão e cativeiro. Mas há também esperança nessa narrativa, porque, assim como Deus não abandonou a humanidade após Babel, também não deixou seu povo na Babilônia. Ele levantou profetas como Jeremias e Daniel para mostrar que a história não termina com o império dos homens, mas com o reino de Deus. A mesma Bíblia que narra a confusão de Babel e a arrogância da Babilônia também anuncia a Nova Jerusalém, a cidade eterna, onde não haverá mais confusão, nem opressão, nem idolatria, mas apenas a presença gloriosa de Deus. E aqui está o ponto que mantém nossa curiosidade viva. Se Babel foi o início e Babilônia foi o auge da rebelião humana, o que isso nos ensina sobre os dias atuais? Estamos repetindo os mesmos erros? Estamos construindo nossos próprios impérios de confusão? E mais, como Deus ainda hoje intervém em meio à arrogância humana? Essas são as perguntas que precisamos levar adiante, porque a história não para aqui. A ligação entre Babel e Babilônia é apenas uma parte de um enredo maior que aponta não só para o passado, mas também para o futuro. Quando Deus desceu para confundir as línguas em Babel, não foi apenas a comunicação que se quebrou. Algo muito mais profundo aconteceu naquele dia. A alma da humanidade foi marcada para sempre. O que parecia apenas uma dispersão geográfica se tornou uma ruptura espiritual que atravessa gerações. Babel não deixou apenas tijolos inacabados e uma torre interrompida. Deixou cicatrizes no coração humano que ainda hoje carregamos. Pense no impacto daquele momento. Homens e mulheres que até então trabalhavam juntos, que compartilhavam o mesmo idioma, os mesmos sonhos e o mesmo objetivo, de repente não conseguiam mais se entender. O que antes era unidade se transformou em caos. As mãos ainda carregavam ferramentas, os olhos ainda se encontravam, mas as palavras já não faziam sentido. Uma simples ordem se tornava incompreensível. Um pedido de ajuda parecia um enigma. Aquilo que unia passou a separar. Esse detalhe revela algo profundo. Quando o homem tenta se unir contra Deus, sua união se torna frágil, porque não está baseada em verdade, mas em orgulho. Babel parecia uma fortaleza de unidade, mas era apenas uma miragem. Bastou uma intervenção divina para mostrar que, sem Deus, nenhum projeto humano se sustenta. A confusão de línguas foi o reflexo externo de um coração já dividido internamente.
e as consequências não pararam ali. A dispersão espalhou os povos pela face da terra, gerando culturas, línguas e tradições diferentes. À primeira vista, isso parece apenas um detalhe histórico, mas espiritualmente foi um divisor de águas. A unidade que deveria refletir a imagem de Deus, um só povo em comunhão com o Criador, foi fragmentada em tribos, nações e impérios que, ao longo da história, se levantariam uns contra os outros. O que nasceu em Babel como confusão se tornou guerras, divisões e disputas intermináveis. Mas existe um ponto ainda mais profundo aqui. A dispersão não afetou apenas a língua ou a geografia. Afetou também a percepção de Deus. À medida que os povos se espalharam, cada um começou a reinterpretar a vida e a espiritualidade de forma isolada. Babel, que havia começado como uma tentativa de centralizar o culto humano em uma torre, se espalhou em forma de idolatria múltipla. Cada povo criou seus deuses, suas práticas, seus rituais. A unidade perdida no coração levou à multiplicação de falsos altares. Mas antes de mergulhar nesse paralelo, precisamos entender o coração do problema em Babel: o orgulho humano. A torre não era apenas uma construção física. Era um símbolo da tentativa do homem de conquistar por si mesmo aquilo que só poderia ser dado por Deus. Era um gesto de autossuficiência, de independência espiritual, de rebeldia contra a ordem divina. O resultado foi confusão, porque todo esforço humano que exclui o Criador termina em ruína. Agora volte os olhos para Jerusalém, muitos séculos depois. Os discípulos estavam reunidos em obediência à ordem de Jesus, que lhes disse para esperar pelo poder do alto. Eles não estavam tentando subir aos céus, estavam aguardando que o céu viesse até eles. Não estavam confiando em sua própria força, estavam dependendo da promessa do Pai. E então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder, enchendo aquele lugar com som de vento impetuoso e línguas como de fogo. A cena é quase cinematográfica. Gente de todas as nações estava em Jerusalém por causa da festa. Eram judeus dispersos em várias partes do império, cada um com sua língua e sua cultura. De repente, eles começam a ouvir os discípulos falando, cada um em sua própria língua materna, anunciando as grandezas de Deus. O que em Babel foi confusão, em Pentecostes se torna comunicação. O que em Babel dividiu, em Pentecostes uniu. O que em Babel foi sinal de juízo, em Pentecostes foi sinal de graça. Esse contraste é tão poderoso que nos mostra um princípio espiritual. O Espírito Santo é a resposta de Deus para o orgulho humano. Onde tentamos construir sozinhos, Ele vem para nos lembrar que só em dependência dele podemos experimentar unidade verdadeira. Onde as línguas humanas se tornam barreiras, o Espírito Santo transforma em pontes. Onde o coração se fecha em busca de glória própria, ele abre para exaltar o nome de Cristo. É impossível não ver aqui a sabedoria divina costurando a história. Babel e Pentecostes são como espelhos opostos. Na torre, o homem tenta subir. No cenáculo, Deus desce. Na torre, o homem busca fama. No cenáculo, o nome exaltado é o de Jesus. Na torre, a humanidade se dispersa. No cenáculo, povos de várias nações se unem em uma só fé. A mensagem é clara. Sem Deus, tudo termina em divisão. Com o Espírito, tudo se transforma em unidade. E veja que interessante. Babel foi marcada pela tijolos amontoados em direção ao céu. Pentecostes foi marcado por pessoas transformadas em pedras vivas, unidas para formar o templo do Espírito. A construção de Babel parou porque Deus confundiu a linguagem. A construção iniciada em Pentecostes continua até hoje, porque o Espírito não cessa de edificar sua igreja. Agora, traga isso para a sua vida. Quantas vezes você já tentou construir sua própria torre de Babel?
Quantas vezes confiou apenas em seus esforços, em suas forças, em sua inteligência, apenas para perceber que tudo terminou em confusão? Todos nós já passamos por isso. E é exatamente aí que Pentecostes se torna tão atual. Ele nos mostra que não precisamos viver em Babel, não precisamos viver em divisão, em orgulho, em frustração. O Espírito Santo desceu para trazer unidade, direção e propósito. Pentecostes também nos ensina sobre a universalidade da mensagem de Cristo. Em Babel, as línguas foram barreira. Em Pentecostes, as línguas se tornaram canais. Isso mostra que o Evangelho não é para um povo específico, mas para todas as nações. O que foi quebrado em Babel começou a ser restaurado ali. É como se Deus dissesse: vocês não conseguiram se unir pelo orgulho, mas eu unirei vocês pela minha graça. E perceba algo ainda mais profundo. Babel estava centrada no eu, Pentecostes estava centrado no outro. Em Babel, cada tijolo era colocado para exaltar o homem. Em Pentecostes, cada palavra falada era para que o próximo entendesse. O Espírito Santo quebra o ciclo do egoísmo e abre espaço para o amor. Ele transforma a confusão em comunhão, o isolamento em missão, a dispersão em unidade. É por isso que podemos afirmar sem medo: Pentecostes foi a resposta de Deus ao fracasso de Babel. E não apenas uma resposta histórica, mas uma resposta que continua viva. Porque cada vez que nos reunimos em nome de Cristo, cada vez que o Espírito Santo age em nossos corações, estamos experimentando novamente essa restauração. Onde havia orgulho, nasce humildade. Onde havia divisão, nasce comunhão. Onde havia confusão, nasce clareza. E talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisa hoje. Se sua vida tem parecido uma Babel, cheia de tentativas frustradas, cheia de confusões, cheia de barreiras, o Espírito Santo pode transformar em Pentecostes. Ele pode trazer unidade para sua família, clareza para seus pensamentos, direção para sua caminhada. Porque o mesmo Deus que confundiu as línguas em Babel é o Deus que capacitou os discípulos em Pentecostes. E Ele ainda age hoje. Esse contraste é tão grandioso que a Bíblia o mantém vivo até o Apocalipse. Babel se torna símbolo da Babilônia, a cidade da confusão, do orgulho humano, do sistema mundano que se opõe a Deus. Pentecostes, por outro lado, se torna símbolo da igreja, a comunidade do Espírito, o povo de todas as nações reunido em adoração. São dois caminhos que permanecem diante de nós: o caminho da autossuficiência e o caminho da dependência, o caminho da dispersão e o caminho da unidade. E é nesse ponto da narrativa que podemos ver o fio condutor da história de Deus. Ele não nos deixa presos ao fracasso. Ele sempre oferece uma saída, sempre aponta um caminho de restauração. Babel foi o grito da humanidade que dizia: nós conseguimos sozinhos. Pentecostes foi a resposta divina que declarou: sem mim, nada podeis fazer. Agora, prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar em algo ainda mais profundo: a ligação entre Babel e a Nova Jerusalém. Se Babel representou confusão e Pentecostes representou restauração, a Nova Jerusalém será a consumação final, onde toda divisão desaparecerá e a humanidade, redimida em Cristo, viverá em perfeita unidade diante do trono. Babel nos deixou com a imagem da confusão. Pentecostes trouxe a restauração, mas a Bíblia não para aí. Toda a narrativa das Escrituras nos conduz a um destino final, a um lugar onde não haverá mais divisão, nem orgulho humano, nem confusão de línguas, nem dispersão de povos. Esse lugar é a Nova Jerusalém, descrita no livro do Apocalipse como a consumação da promessa divina.
É aqui que a história encontra seu clímax e onde Babel finalmente é vencida para sempre. Imagine a cena. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, tem uma visão extraordinária. Ele vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Não é mais o homem tentando subir ao céu com tijolos e argamassa, como em Babel. É o céu que desce até o homem, trazendo a presença definitiva de Deus. Essa inversão já é um recado claro. Toda tentativa humana de chegar a Deus pelas próprias forças fracassa. Mas quando ele decide vir ao nosso encontro, nada pode impedir. A descrição dessa cidade é de tirar o fôlego. Muros de jaspe, ruas de ouro, portas de pérolas, fundamentos de pedras preciosas. Mas o que mais impressiona não são os materiais, e sim a presença. João declara que não há templo na cidade, porque o próprio Senhor Deus e o Cordeiro são o templo dela. Não há necessidade de sol ou de lua, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Em outras palavras, a Nova Jerusalém é o oposto absoluto de Babel. Enquanto em Babel o homem tentou construir um lugar sem Deus, na Nova Jerusalém não existe lugar sem ele. Outro detalhe impressionante é que nessa cidade os povos caminharão à sua luz e as nações trarão para ela a sua glória. Você percebe o contraste? Em Babel, as nações foram dispersas, separadas, divididas. Na Nova Jerusalém, as nações são reunidas em adoração. Ali não há confusão de línguas, porque todos falam a mesma linguagem, a do louvor ao Cordeiro. O que em Babel foi maldição, em Apocalipse se torna bênção. O que em Babel foi dispersão, na Nova Jerusalém é reunião. Mas há algo ainda mais profundo. A Nova Jerusalém é apresentada como uma noiva. Isso significa que ela não é apenas uma cidade física, mas também um símbolo do povo de Deus, a igreja redimida, preparada para viver em comunhão eterna com o Senhor. Babel era marcada pelo egoísmo. Façamos para nós um nome. A Nova Jerusalém é marcada pelo amor. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Não há mais espaço para autossuficiência, apenas para comunhão. E veja o detalhe que completa esse contraste. Em Babel, Deus desceu para confundir. Na Nova Jerusalém, Deus desce para habitar. Em Babel, a descida de Deus foi juízo. Na Nova Jerusalém, será consumação. A diferença está no coração da humanidade. Em Babel, o coração estava cheio de orgulho. Na Nova Jerusalém, os corações estarão purificados pelo sangue do Cordeiro. Essa promessa é tão grandiosa que muda a forma como vivemos hoje. Porque se o nosso destino é a Nova Jerusalém, não faz sentido gastar a vida erguendo pequenas torres de Babel pessoais. Não faz sentido buscar apenas um nome para nós mesmos, glória para nossa carreira, fama para nossa história. Tudo isso passa. A cidade que permanece é a que Deus está preparando. A glória que não se apaga é a dele. O nome que não será esquecido é o de Jesus. A Nova Jerusalém também é descrita como o lugar onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem dor, nem luto. Essa é uma das declarações mais emocionantes do Apocalipse. Imagine o que isso significa. O fim daquilo que começou no Éden e se espalhou em Babel. O pecado que gerou dor, separação e morte não terá mais poder. O sofrimento humano que marcou gerações será apenas memória. O sangue derramado de Abel, os gemidos dos oprimidos, as lágrimas dos injustiçados, tudo isso encontrará resposta definitiva na eternidade, diante do trono do Cordeiro. E perceba, Babel foi o início de uma humanidade confusa e dividida. A Nova Jerusalém é o fim de toda divisão. É como se Deus dissesse: o que começou em fracasso, eu termino em vitória. A história que parecia perdida, ele escreve, com redenção.
O orgulho humano, que causou dispersão, é substituído pela humildade do povo que se curva diante do Cordeiro. O nome que o homem queria construir para si é apagado, e o nome de Cristo é exaltado para sempre. Agora, pense em como essa visão deve ter impactado João e continua a impactar a nós hoje. Em um mundo onde ainda experimentamos as Babels da vida, divisões, disputas, confusões, orgulho, temos a promessa de que esse não é o fim. Existe uma cidade nos esperando. Existe um destino de unidade, de adoração, de plenitude. Essa esperança nos mantém firmes, mesmo quando o presente parece caótico, e talvez seja justamente isso que você precisa ouvir. Babel não é a palavra final. A confusão que você vive hoje não é a última cena da sua história. Se você está em Cristo, o seu destino é a Nova Jerusalém. E ali não haverá mais dispersão, mas encontro. Não haverá mais orgulho, mas humildade. Não haverá mais confusão, mas perfeita comunhão. Esse é o contraste que encerra toda a narrativa. Babel representou a tentativa do homem de alcançar o céu. A Nova Jerusalém é o céu descendo até o homem. Babel terminou em divisão. Achifes, Nova Jerusalém terminará em união eterna. Babel foi interrompida por Deus. A Nova Jerusalém será completada por Ele. Babel foi o símbolo do fracasso humano. A Nova Jerusalém é o símbolo da vitória divina. E é justamente com essa promessa que encerramos esta jornada pela Torre de Babel. Porque, no fim das contas, essa história não é apenas sobre tijolos, torres ou línguas. É sobre o coração humano que insiste em se exaltar e sobre o Deus que insiste em nos redimir. É sobre a queda que gera confusão e sobre a graça que gera comunhão. É sobre a lembrança de que sem Ele somos Babel, mas com Ele somos Nova Jerusalém.